Meus irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, na abertura da nossa escola bíblica para obreiros, das nossas reuniões da convenção. Quero agradecer também a confiança do nosso pastor presidente pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui na sua confiança, de trazer uma palavra para a igreja do Senhor Jesus. Saudamos também a todos os nossos companheiros, pastores, presbíteros, diáconos e auxiliares, e o nosso desejo é que esta semana seja de copiosas bênçãos de Deus sobre nós, que o Espírito do Senhor se derrame e nos traga profundas revelações e o manifestar da sua graça. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus que nós queremos com brevidade trazer como reflexão na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Se digne, por favor, de abrir a sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas capítulo 6 e o versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Quem diz amém, irmãos? A aspiração da nossa sociedade é a corrida pela glória. Temos a aspiração da glória, da fama, a corrida pela glória do poder, a glória da estética, da beleza, da atração visual. Temos a corrida pela glória financeira, riquezas, a glória dos melhores assentos, das melhores posições, a glória dos melhores títulos e dos melhores nomes. No entanto, o texto lido está em rota de colisão com essa verdade secular. Porque a glória que se propõe aqui no texto é uma glória distinta dessa glória social. A glória que o texto fala é a glória da cruz. Talvez fosse mais para a nossa sociedade interessante se falássemos da glória do palácio, da glória dos tronos, dos principados e potestades. Mas o texto vai dizer sobre a glória da cruz. E é sobre isso que nós queremos, como reflexão nesta oportunidade, tratar com os irmãos. Se Paulo pudesse dizer, como disse a tantos, aonde estava a centralidade da sua mensagem, quando era perguntado, talvez, Paulo, onde está a centralidade da sua mensagem? Ele foi aluno do irmão Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3, diz que ele era aluno de Gamaliel.
Gamaliel foi membro da família que fundou o rabinismo judaico. E se alguém dissesse, você prega centrado no rabinismo judaico, Paulo diria, não. Em Atos, Paulo diz que foi membro, e era membro da tribo de Benjamim, a tribo que menos se misturou. E talvez alguém perguntasse, você prega com centralidade na pureza racial da sua tribo? E ele diria, não. Paulo foi o homem que pregou com a dialética, duas palavras gregas, dia e lética, através da lógica. E alguém poderia dizer, pregou com centralidade na dialética, e ele diria, não. Paulo pregou em Atenas com retórica, ainda que pouco usou a retórica, mas ali não usou o grego comum, mas usou o grego clássico, polido. E alguém diria, você é bom pregador e a sua centralidade é na retórica? E ele diria, não. Mas aonde está a centralidade da mensagem do homem que pregou no continente europeu, que abriu a primeira igreja em solo europeu, Filipos? Mas aonde está a centralidade da mensagem do homem que ganhou a Ásia, que ganhou o Oriente? E Paulo responderia com simplicidade, a centralidade da minha mensagem está na cruz de Cristo. Se a nossa pregação, se a nossa homilia, se os nossos sermões não estiverem centrados em Cristo, nós não estamos pregando. E eu digo para os mais jovens da minha idade, que começa hoje e começa agora, a pregação sem Cristo é vazia, sem graça, sem vida, morta. A pregação em Cristo é viva, é poderosa, alcança os corações, não dá ibope, não dá fama. Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para ser o mais famoso, porque ele poderia ser. A formação dele dava capacidade para isso, mas ele disse, eu considero tudo isso como nada, porque o que me atrai, o que me impressiona, o que me chama atenção, o que me comove, o que fala o meu coração é a cruz. A cruz não era objeto querido nos dias do apóstolo Paulo. E eu penso, meus amados irmãos, nesta reunião de adoração e celebração, que não deve ser também em nossos dias. Porque a nossa sociedade gosta de pompa, gosta de movimentos, de arrumações, de enxertos, daquilo que os olhos ficam cheios, deslumbrando, coração pulando forte dentro do peito. A cruz de Cristo fala mais a razão do que a própria emoção. A cruz de Cristo não dá tapinha nas costas. A cruz de Cristo diz ao pecador, você é pecador, e sem Jesus vai para o inferno. Talvez a dialética não diga isso, a retórica não fale isso, a filosofia não fale isso. Mas a cruz de Cristo está dizendo, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que sejamos pregadores da glória da cruz
de Cristo. Ainda que não sejamos aplaudidos, beijados e que haja filas e filas para receber um autógrafo, ainda que não haja nada disso, mas que haja um compromisso com a mensagem da cruz. Quando nós pregamos a cruz de Cristo, ela depõe contra o orgulho humano. O judeu não esperava um Cristo montado em um jumento. O judaísmo esperava um Cristo revolucionário, um Cristo gritante, um Cristo de briga, um Cristo separatista, um Cristo que tomasse o reinado e dissesse: quem manda agora aqui sou eu, a moeda é minha, você vai encontrar a minha imagem na moeda romana, esse território aqui me pertence, para isso eu estou aqui. Jesus não fez nada disso. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: os gregos pedem um sinal. Os judeus, eles são da mística. Eles querem movimentos. Eles querem noites e noites e noites e noites de milagres. Eles querem sempre ver perna de paralítico sendo esticada. Só pensa no abrir dos olhos dos cegos. Não pensa em outra coisa a não ser ver água transformada em vinho. Já o grego só pensa em filosofia, em conversa, em matemática, em letras, em retórica. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, disse Paulo: eu prego a Cristo. Poder de Deus. Transformação de Deus. E eu quero dizer aqui aos senhores estudantes e a todos os que me ouvem: se o conhecimento que nós temos fosse hoje aqui levantado como instrumento de salvação, não haveria salvação. Conhecimento não salva, poderio humano não salva, pode ter dinheiro para dar, emprestar e vender, mas se não se entregar a Jesus, não tem salvação. E Paulo chegou em Atenas e disse: eu vejo que vocês são religiosos por demais, mas tem um altar aí ao Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu prego. Quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus Logos, o Verbo encarnado. Como é que se processa isso? Lá no Gênesis, lá na eternidade, ele disse: haja luz, e houve luz. Haja porção seca, e apareceu. Separação das águas, e aconteceu. Esse Deus que eu prego, ele manda no céu, manda na terra, debaixo da terra. Mas os meus filósofos, aonde ficam? Os teus filósofos são humanos, não salvam, não curam, não perdoam. Mas eu estou falando de um Jesus que salva, que perdoa, que cura. Quem está sentindo esse Jesus aqui? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa com muito respeito, meu irmão. Você que vai participar dessa semana de escola bíblica, não se engane e não deixe você ser enganado por ninguém. Você foi chamado para pregar a glória da cruz. Se você vai ser rico, eu nem sei. Se vai ser poderoso, também não sei. Se vai dirigir uma grande igreja, também não sei. Eu nem sei se Deus tem isso para você. Mas não se impressione com nada.
Se o pão for pequeno, se a roupa estiver em escassez, se a saúde andar em pernas bambas, não se impressione com isso, porque você foi chamado para pregar a glória da cruz. E vai existir convites, centenas e centenas deles, tentando tirar você dessa pregação e dizendo: pregador feito você tem que pregar outra coisa, tem que dizer o que o povo gosta. Se você agradar, você toma outro rumo, a sua vida muda hoje. Se você deixar essa pregação assim que pesa muito, você é rico hoje. Todo homem que prega a mensagem que não é da cruz é pobre, é miserável, é passivo de condenação, porque o púlpito santo do Senhor não é para vanglória, não é para altivez humana, não é para ibope humano. Esse púlpito foi chamado e construído para a pregação do nome daquele que foi e que é e será eternamente. Se você me entende, pergunte ao irmãozinho perto de você: você está entendendo isso aí, meu irmão? Oh, meu Deus, nos ajude, Jesus. Oh, quantas tentações no dia a dia do obreiro, do servo de Deus. O Espírito de Deus está aqui, falando conosco, nos renovando. Jesus está aqui renovando a gente. Eu, quando vinha no carro, nos atrasamos um pouco, o trânsito não está tão bom, os irmãos sabem dos movimentos dentro do estado. Eu ouvi quando o pastor Roberto estava orando, dizendo: Senhor, que esta seja uma semana de renovação. E eu disse: Deus, renova as nossas forças. Nós, obreiros mais jovens, que estamos militando agora, nos ajude. Veja o que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, não me demoro. No capítulo 11, por que Paulo não se gloria em si mesmo depois dessa gama, desse bojo de conhecimento que ele tem, de todas essas capacidades? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 24 por diante, diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na chuva do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Quando eu li esse texto, eu entendi por que Paulo não podia se gloriar em si mesmo. Um homem que tem esse caminho que Deus traçou para ele, não tem o direito de se gloriar. O homem que vive essa história vivida pelo apóstolo Paulo não tem o direito de se vangloriar. Deus subtraiu dele, tirou dele toda a possibilidade de glória pessoal. Porque o caminho dele foi um caminho de espinhos. E não nos enganemos, esse é o caminho de todos nós. Caminhos apertados. O caminho de Paulo na entrada de Damasco foi um caminho de luta pessoal.
Existe uma corrente na teologia hoje que é NPP, Nova Perspectiva Paulina, e ela diz erroneamente que ali não há uma conversão, há uma mudança de ideologia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele se converteu a Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz, quem és, Senhor? Se eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, Saulo, lutar contra a minha ferradura. Porque Paulo aqui na compreensão bíblica já era um animal ferrado, já era um animal marcado, e o pino e a ferradura daquele que o dominava já estava sobre ele, e ele não tinha como fugir. E ele disse aos Gálatas, Gálatas, eu não posso me gloriar em mim mesmo. Vocês são de um povo de dura cerviz, os gauleses, era um povo de briga. Os druidas, os sacerdotes da Galácia, faziam um chá com ervas, com mato, e dava para o povo bebia e ficava alucinado. Paulo disse, quem vos enfeitiçou? Quem deu esse chá espiritual para vocês? Que tão depressa vocês estão passando de um evangelho para o outro. Esse evangelho dos druidas é um evangelho fácil, que não muda, que não transforma. Mas o evangelho que vos prego é um evangelho vivo, poderoso, que vem de Cristo. Aleluia. Quando Paulo prega sobre a cruz de Cristo, Paulo não está dizendo para o mundo helênico, esse Cristo é bobinho, esse Cristo é fraquinho, tenha pena desse Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, esse Cristo é vitorioso, esse Cristo é majestoso, ele é a semente da mulher. E hora que veja que muita gente lutou para roubar do coração da igreja essa mensagem. Ainda hoje nós temos mensagens relativistas, mensagens secularistas, porque quer roubar da igreja a mensagem do Cristo crucificado, do Cristo vituperado, do Cristo que sofreu, mas nunca pecou, do Cristo vitorioso em todas as coisas, que foi sepultado, é verdade, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia estava lá a marca de Pilatos dizendo, põe lá o meu anel, põe lá a minha autoridade, põe lá o poder romano, ele não pode sair, mas o anjo veio, removeu a pedra. Essa mensagem, olhe para cá, meu jovem, essa mensagem que eu estou falando hoje aqui, foi a mensagem dos nossos pais, dos homens simples dessa igreja, de pastores simples, de pregadores simples, de homens que, por dificuldade da vida, não tiveram às vezes muita condição para estudar, mas eles chegavam no púlpito da igreja, em todos os séculos, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E o coração do povo começava a tremer. E o pecador dizia assim, eu quero. Quem recebeu essa mensagem aqui? Não é uma mensagem complicada. Aleluia! A mensagem do Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é cruz, 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 cruz. Cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos completa. Talvez, eu digo outra vez, talvez haja entre nós algum obreiro, algum servo amado de Deus,
que foi chamado pela mensagem dessa cruz e que hoje está pisando nesse lagar espiritual e que está sendo perseguido, açoitado, puxado para lá e puxado para cá, você não está só, meu irmão. Escute, quem tem chamada de Deus não briga. Vou dizer outra vez. Quem tem chamada do céu, não briga. Você não vê Paulo dizendo assim, vem Gálatas, vem Gauleuses. Você não vê Paulo dizendo isso. Paulo diz assim, vem judaizantes, que eu vou te dizer uma coisa, se tu é judaizante, eu sou também. Tu é fariseu, da lei dos fariseus eu sou melhor. Agora meu negócio é com Cristo. Quem tem chamada de Deus, dobra os joelhos. Porque quem mais briga é quem menos tem. Quem mais rasga é quem menos recebeu. Quando você vê muita briga, fora, chamada zero. Deus disse a Abraão, o meu negócio não é com Ló não, é contigo. Ló está de carona. Ele ainda se banha, está de carona aí. Levanta a cabeça, Abraão. Levanta. Tudo isso aí eu te dei. Emassurremia. Eu sei que nós vivemos num mundo de tanta briga, de tanta coisa, de tanta luta. Mas Deus nos renova aqui esta noite. Deus renova você, meu companheiro. Meu irmão lá da galeria, Deus renova você hoje aqui. Meus irmãos da orquestra, Deus renova você hoje aqui. Porque Paulo sabe que a chamada de Deus na vida dele é dura e ele não pode brigar. Deixa eu dar uma razão só para quem é chamado por Deus não pode brigar. Uma razão só. Porque não tem tempo para brigar. Ficam chamando ele para briga, ele diz assim, eu não posso, eu estou orando. Vê se amanhã dá certo. Chama ele hoje para o cacete, para a briga. Não dá, está jejuando. Vê se hoje ele vai para a briga. Não pode, ele está doutrinando. E outro dia, ele está batizando. E quando é que ele está pronto para brigar? Nunca! Porque não foi ele que colocou a mão na cabeça dele e disse, eu sou. E hoje eu me consagro. Quem fez isso foi Deus. E se foi Deus que fez isso, a briga é de Deus. O problema teu aí é com Deus. Vai chorar com Deus. Vai arrumar problema com Deus. Porque o meu caminho é outro. Remando, remica marracia. Diga aí para seu irmão, companheiro obreiro, o meu caminho é outro, meu irmão. É outro. É outro. Briga não. Chamada de Deus. E Paulo vai dizer, esse Cristo da cruz é um Cristo exaltado. E eu termino dizendo, porque Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua bendita, toda língua, o confesse, que Ele é Deus para a glória de Deus Pai. Essa é a mensagem da cruz.